Fala galera, Guga na área trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre os estilos de cerveja da cervejaria Madame Machado aqui de Petrópolis e vou bater um papo com o Leozinho que é o dono da cervejaria. Beleza, Léo? Tudo bom, Gustavinho? Mais uma vez aí, junto com Cerveja ao Canal e hoje para apresentar aí nossas cervejas e falar um pouquinho mais dos estilos, como a gente fez e o que engloba todas as cervejas da Madame. Prazer. Isso aí, galera. Antes de começar o bate-papo aqui, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela curtidinha que é bem importante aqui para a gente continuar fazendo esse material. Léo, vamos lá. Antes da gente falar dos estilos, como que você escolhe, né, o estilo que você quer fazer da cerveja? Como que você decide o estilo de uma cerveja, o que você vai lançar? Como que você faz esse planejamento? Os estilos hoje feitos, né, o portfólio da Madame composto foi uma coisa mais casual. Né, foi uma coisa que a gente começou 5 anos atrás, começou com a cerveja Red Ale, né, a nossa Dublin, que é um gosto próprio, meu particular, eu gosto muito desse estilo, né, e já fazia algumas receitas, então foi aí que a gente começou. Quando a gente, sem pensar em entrar no mercado, e depois que nós entramos, a gente viu a necessidade de fazer um outro estilo, e aí a gente escolheu uma cerveja mais alcoólica, escola belga, então assim, não foi, como é que eu vou dizer, foi gosto próprio, vamos dizer assim. Daí foi uma fase que a gente começou a escolher o estilo pela necessidade, por estar já no mercado. A gente não tem uma cerveja escura, a gente não tem uma cerveja leve, a gente não tem uma cerveja amarga, né? E aí você deduz que a gente foi fazendo a Pilsen, a IPA, a Porter. Então assim, hoje a Madame está em outro nível. A gente hoje já pode parar e pensar e não analisar só em mercado, mas talvez unir ali o útil ao agradável. A nossa Moscou, por exemplo, foi uma Rush Imperial Stout que a gente lançou, vai fazer a segunda abraçagem agora, e a gente já está pensando em alternar ali entre Amburana, onde a gente envelheceu a cerveja ali, nos barris de madeira, e usar carvalho também. Então, assim, mudou um pouco da necessidade de mercado que a gente tinha para uma coisa mais pensada, né, e tentando englobar mais fatores. E também acabando vendo sempre também a resposta do público, né? Você gostou daquele estilo, o que dá para mudar, aquilo saiu mais, aquele saiu menos. Exato. Comportamento de mercado, né, a gente já estuda antes, né, de lançar o estilo, né, por causa da demanda, da procura, e a gente participa muito de evento, a gente consegue captar isso do público, tá? Tem a sazonalidade também, a gente está numa época, por exemplo, outubro agora, então assim, já foi desejo da Madame Machado fazer uma pumpkin para essa época do ano, né? Lançada por alguns colegas aqui, que já tem no portfólio e tal, e a Madame Machado tem uma receita para isso, então a gente pensa nisso também. Nesse caso, a gente lançou a Saison, né, que é uma cerveja nossa sazonal, é uma cerveja leve, refrescante. Sempre quando chega o verão a gente faz a abraçagem, né, é uma cerveja de trigo que a gente ainda não tinha. Então junta vários fatores para a gente escolher a receita que vai lançar o próximo rótulo. Então agora, galera, a gente vai começar a falar um pouquinho dos estilos da Madame Machado. Eles têm no portfólio, são 7 estilos, né, são 7 garrafas, né, que saem, que estão sempre lançando, estão quase sempre no mercado, né, a Moscou, né, que é a Riz, você ainda faz uma sazonalidade nela, né, não é sempre que está aí, mas a gente vai começar a falar dos estilos e vamos começar a falar da que a gente está bebendo aqui, inclusive, né, que é a Berlim. E o legal da Madame Machado também é que o nome das cervejas são de capitais, então também é algo bem legal da Madame Machado. Léo, então vamos começar falando da Berlim. Né? Explica um pouquinho para a gente qual é o estilo dessa cerveja, né? O que você tentou trazer para essa cerveja. A Madame Machado, como você bem disse aí, né, essa ideia de viajar pelo mundo é por causa, basicamente, das viagens da Madame Machado, né, e o case dela, né, que é, basicamente, viajar pelo mundo experimentando cervejas artesanais e trazer para o Brasil essas receitas com o toque dela. Né, a Berlim, por exemplo, né, representa a capital, a Alemanha, né, a linha das cervejas são as capitais, então sempre o nome da cerveja tem a ver com o estilo e provavelmente uma localidade, um país. Então a gente chama a capital daquele país e decora o rótulo ali com as cores da bandeira daquele país. Né, essa é a história por trás do rótulo. Em relação à cerveja, a nossa Pilsen, a gente escolheu a alemã porque
é a escola mais tradicional de Pilsen que a gente conhece, alemã. Tem uma German Pils, aí falando sobre estilo, uma cerveja mais leve, refrescante, com amargor um pouco mais apurado do que as outras Pilsen que a gente está acostumado, uma Pilsen tcheca, né? As próprias Pilsen mainstream aqui do Brasil. Enfim, uma Pilsen que buscasse as características alemãs. Então, ela tem 5% de teor alcoólico, né? O IBU dela é um pouco mais puxado, 35 de IBU. A gente sente isso na cerveja, aquela cor amarela, um pouco palhazinha, né, cara, mais clara. Então, a gente escolheu a Pilsen para representar a nossa escola alemã. O legal de falar isso da Madame Machado são as escolas, né? Tem cervejaria que a gente tem colegas aqui de Petrópolis que é focado em cerveja alemães, né? Tem pessoas que já são ligadas mais à belga, tem aquelas cervejarias que são livres e criam receitas conforme especiaria e tal, sem muito. A gente está com um pouco dessa pegada também, não levando muito ali as características. Fogo, né? Exatamente. Então, a gente, se tiver que botar uma especiaria, a gente vai colocar. Se tiver que dar o toque da Madame, a gente vai colocar. Então, assim, a Berlim foi a cerveja, né? O estilo German Pils escolhido da escola alemã que a gente queria compor o nosso portfólio. E como você falou também, agora vamos falar da Dublin, que foi, inclusive, a primeira cerveja de vocês, né? Explica um pouquinho pra gente sobre ela. Uma cerveja estilo irlandesa, né? A nossa, você vê no mercado aí, você tem Red Ale, você tem a Irish Red Ale, né? Que tem uma característica um pouco mais puxada para o toffee, para o caramelo, sem especiaria, enfim. Né? A escola irlandesa que a gente escolheu esse estilo, que é de gosto muito pessoal, né? Foi onde a gente começou. Só cortando, também adoro Red Ale. É muito boa a cerveja. E ela virou até um padrão de falar, a gente está vendo muito agora a IPA, né? IPA, eu quero IPA, né? Fora Pilsen. Mas a Red Ale, ela sempre foi, fora Pilsen, uma primeira alternativa para o público que está acostumando com o artesanal de se acostumar, se habituar nesse meio de cervejas diferentes, né? Com gosto mais forte, de cor diferente ao que a gente está acostumado, que é aquele amarelo palha, teor alcoólico mais alto, e ela traz esse toque aí de malte torrado, caramelado, né, sem ser doce, puxado para amargor, né, quem sabe aí o estilo Irish, falando dele, o Irish Red Ale, ele deveria ter um gosto mais maltado, você sentir os gostos dos maltes, né, o caramelo e tal do malte, e a nossa pega um pouco do lúpulo, a gente fez um equilíbrio puxando para o lúpulo. Isso eu confesso aqui foi até um errozinho na receita que acabou dando certo, né, e aí não vai voltar, né, o público, como você bem disse, a gente avalia muito bem o público, a opinião deles. Léo, agora vamos passar para a terceira cerveja, o terceiro estilo de vocês, que é a Bruxelas, né? É uma cerveja até, óbvio, tem a ligação com a escola belga. E explica um pouquinho para a gente sobre como que foi feita a Bruxelas, como que se deu a ideia de fazer a Bruxelas. Essa daí é a nossa queridinha, né? A gente tem um público muito específico dela, né? A gente costuma dizer ou ama ou odeia, né? Porque quem não gosta de cerveja doce, bebe ela e fala, ih, cara, isso não é pra mim não e tal. E é a galera do amargor que gosta de IPA, enfim. Né? Mas a maioria das pessoas que gostam fideliza. Né? Uma cerveja boa, ela tem equilíbrio. Então, assim, é uma cerveja nossa que a gente experimentou o máximo do que a escola belga podia trazer para a gente. Então, me espelhei muito em marcas como Leffe, Duvel, falam Duvel, né? Duvel. São marcas belgas, né, bem conhecidas e chega aqui para a gente. Então, assim, a gente tem isso bastante no mercado, a gente pode sempre experimentar. Então, sempre admirei essas cervejas, sempre gostei muito e sempre tive vontade de fazer seguindo essa linha. E a gente conseguiu achar uma receita própria ali nossa, que a gente começou a trabalhar. Lógico, teve alguns cervejeiros também que opinaram, a gente sempre conta com isso, ainda bem, porque a gente, no meio, é muito bem quisto. É bem legal, muito, muito. Tanto que a gente está aqui na Fazenda Inglesa, é bom falar, né? A nossa casa aqui, que a gente tem feito muitos estilos aqui, a maioria das cervejas a gente faz aqui agora. Né? A gente faz também em Areal, também faz em Botucatu, São Paulo, onde a gente começou, inclusive, a Bruxelas é feita lá. Então a gente tem o apoio desse cervejeiro que ajudou a gente a compor essa receita que é bem específica, um estilo bem fiel ao estilo belga, o que pede, né, esse estilo belga, que é a Tripel, e com teor alcoólico. A nossa cerveja que representa a cerveja com mais teor alcoólico é essa daí, com 9%. Beleza, Léo. Galera, antes da gente continuar, que fique um pouquinho com as imagens da Madame Machado, das cervejas. Daqui a pouco a gente volta trazendo um pouquinho mais de estilos da Madame Machado. Beleza, galera? Já volto.
Fala galera, aí estamos de volta agora. E agora vamos para o quarto estilo da Madame Machado, que é a Saison, o nome dela é Paris. Léo, explica um pouquinho para a gente como que surgiu esse estilo de cerveja, como você tentou trazer esse estilo de cerveja aqui para vocês. Na verdade, essa cerveja, né, é um estilo belga, né, a gente coloca ali a Paris francês, porque a gente usa insumo francês, né, mas é uma cerveja leve, refrescante, que a gente sentiu a necessidade de trazer ela para o portfólio, porque os clientes pediam muito uma cerveja leve, refrescante, mas que não fosse Pilsen. Sim. Então a gente viu ali uma oportunidade de mercado de trazer algo leve, refrescante, e também a gente não tinha uma cerveja de trigo, que por outro lado outros clientes falavam, pô, eu quero uma cerveja de trigo, e a gente estava decidido a não fazer Weiss, até mesmo porque pelo nosso plano de negócio ali, Weiss é alemã, então a gente já tinha ali a Berlim, enfim, né, achamos essa cerveja o ideal para ser feita. Então ela tem esse aroma frutado, esse gosto, né, mais puxado por cítrico, né, a gente não usa especiaria nenhuma, isso daí todo o benefício que a levedura traz desse estilo, e é o estilo fora Pilsen mais leve, só que com teor alcoólico um pouco mais alto, né? A gente tem 6,3 aí de ABV. E agora vamos falar da Nova Delhi, né? Que é uma IPA, é a cerveja, uma das queridinhas, vamos dizer assim, aqui do mercado nacional, até lá do lado de fora também. Eu acho que a IPA é um dos estilos que mais vende no mundo todo. E aqui é a Nova Delhi, inclusive, da onde que esse estilo veio, né? Foi lá ele era muito levado lá para a Índia, né? Então, assim, tem tudo a ver, né? O estilo e a história da IPA, né? Na verdade, a gente tem ali como Nova Delhi, né? Você fala assim, poxa, cara, mas a história diz que os ingleses é que faziam a cerveja, né? E a viagem às Índias, eles acabavam infiltrando, né, colocando mais lúpulo na receita na cerveja para que ela durasse mais. E é verdade isso, né? Então, como a gente disse lá no início, a linha As Capitais, né, leva o nome da capital, do estilo da cerveja que tem a ver com a história ou com o estilo, enfim, né? Então a gente já tem a Londres, que a gente vai falar um pouquinho dela depois, o estilo londrino, mas usa insumo americano. Então a Nova Delhi se encaixou nisso também. Ela tem a ver com a ideia, com o contexto, né? E o nome India Pale Ale, né? Então, né, a gente colocou Nova Delhi, capital da Índia, para esse estilo bem amargoso. O nosso estilo, por exemplo, está bem fiel à IPA, né? A gente tem aquele amargor, é um amargor puxado mais forte, aquele resinoso, né? Que quem gosta de amargor aprecia bastante. A gente tem um público muito fiel dela e uma responsabilidade com a receita, porque a gente tem sempre que manter ali o máximo próximo possível, né? E a gente faz em fábricas diferentes, então assim, é um desafio grande, mas a gente consegue manter, tem conseguido manter. E tem esse público aí, tem a cerveja no portfólio, que é amarga, que estava faltando, e foi por isso que a gente escolheu, né, a IPA, como você falou aí, conhecida mundialmente, é representante de cerveja amarga. Vamos dizer assim, falou IPA, falou cerveja amarga. Então a nossa está com 52,8 de BU, tá? 6 de ABV, então assim, não está tão alcoólica, né? A gente tem aquela cor puxada para alaranjada, é uma coisa que a gente já desejava nisso, e foi um ajuste que nós fizemos e ficou do jeito que queríamos, e aquela espuma bem densa, bem cremosa, que fica agarrada no copo, que todo mundo gosta. E o amargor daqueles, né? E como... o aroma, né? Também, né? Do aroma também. A gente conseguiu também deixar um aroma muito legal. E, Léo, como você acabou de falar, né, vamos falar agora também da Londres. Exato. Que é uma Robust Porter, não é isso? Explica um pouquinho aí, não é uma cerveja tão conhecida assim, né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil, não são todas as cervejarias que fazem esse estilo. Explica um pouquinho pra gente como que é essa cerveja. A Robust Porter, né, a gente não tinha uma cerveja escura. E assim, quando a gente começa a trabalhar com cerveja artesanal, então a primeira coisa de cerveja escura que a gente escuta é stout. Stout. Todo mundo tinha uma stout, todo mundo fabricava uma stout. E aí foi um diferencial que a gente falou, cara, vamos procurar fazer uma cerveja escura que tem as características, né, ali do aroma de café, o gosto puxado um pouquinho para o chocolate. Na nossa tem até um gosto puxado também para baunilha, mas que não seja stout, seja mais leve e tenha uma drinkability alta, né? Porque a nossa ideia de ter uma cerveja mais alcoólica, mais forte, veio depois com a Moscou. Então, assim, na época, não era Porter, foi a nossa quarta cerveja a ser lançada. A terceira.
Foi antes da Pilsen ainda. E a gente achou esse estilo, né? E a Porter, porque Londres, né? Muita gente fala, cara, mas Robusto Porter é um estilo americano, né? Que representa o estilo londrino, né? Inglês, que é a Porter. Então é exatamente isso. A gente botou porque tem a ver. A Porter representa o estilo lá inglês, né? Londrino, a gente botou Londres, mas é Robusto Porter porque a gente usa só insumo americano. Então é uma Porter de característica americana. E ela enquadra no BJCP como Robusto Porter. Né? Então a gente não leva especiaria nenhuma, tem algumas que levam coco queimado e tal. Enfim, a nossa não, é bem tradicional. E é uma cerveja também que costuma fidelizar. As pessoas bebem e falam, cara, eu não consigo mais ficar nessa cerveja. E assim como a Paris Saison, o último lote foi feito aqui, na fazenda inglesa. O Lucas até gosta quando fala, né? E a gente fez aqui e a Saison, a Paris, né? Saison também, que muitos falam como Saison, e a Londres, a Porter, são feitas aqui. Léo, a sétima, né, o sétimo estilo de vocês aí, que você falou, é a Moscou, é uma Riz, né, é uma Russian Imperial Stout. É uma cerveja geralmente bem mais alcoólica, uma cerveja geralmente que o pessoal gosta de beber quando está um tempinho mais frio, né? E como que é de vocês? Explica um pouquinho pra gente. A gente tinha necessidade de ter uma cerveja envelhecida em barril de madeira, né? Pensamos tão maturada há tanto tempo, mas que tivesse o gosto ali, né, um diferencial, um aroma, um gosto usando aquele amadeirado, poderia ser carvalho, amburana, a gente conseguiu fazer, né, uma primeira leva, fizemos uma primeira abraçagem em barril de amburana e conseguimos manter os 10%, foi um desafio, né? No meio cervejeiro as pessoas sabem fazer cerveja alcoólica sem defeito, é bem complicado, é bem difícil. Então a gente conseguiu chegar a agradar quem experimentou, foi uma abraçagem muito pequena. E a próxima a gente vai fazer aqui também, só que vamos experimentar uma variação aí no amadeirado. Então assim, exatamente isso, a gente tinha assim, vontade de fazer uma cerveja mais alcoólica para ter no portfólio. Ela não tem a garrafa aqui porque já acabou. Sim. A gente tem algumas garrafas, mas acabou que a gente nem fez o rótulo, né? Mas conseguimos colocar no portfólio uma cerveja com 10% de teor alcoólico, escura, um pouco mais amarga por causa do malte torrado e que fosse envelhecida, né, tivesse ali o amadeirado. Mas só deixar bem claro, vai ter imagens dessa cerveja, porque está sem rótulo lá em casa, então vai ter imagem, vai ter imagem dessa cerveja também. Pô, Léo, então é isso, cara, são as 7 cervejas de vocês aí, são os 7 estilos que vocês têm. Lembrando que a gente está no meio da pandemia, mas são vários pontos de venda. Também tem o Instagram de vocês, para quem quiser saber onde comprar, como consegue, o jeito de conseguir. Então, também tem nas redes sociais de vocês, também tem todas essas informações. Sim, Cervejaria Madame Machado, tanto o Facebook quanto o Instagram, né? O site Madame Machado ou Cervejaria Madame Machado. E a gente tem uma parceria agora com uma loja aberta em Petrópolis, que é a Abadia da Serra. Tu já fez algum vídeo lá, né? Eu que estava à frente lá, e é o nosso parceiro. Então, assim, você consegue, pelo menos em Petrópolis, a gente está se estruturando para entregar no Rio, growler de chopp, ou seja, 1 litro, 2 litros, de qualquer estilo da Madame Machado, a qualquer dia, a qualquer hora. Então, assim, não precisa esperar evento voltar, porque a gente tinha muito esse problema, né? A gente só conseguia chegar ao público através de evento, agora não. Então é Abadia da Serra, tanto Facebook, Instagram, ou www.abadiadaserra.com.br. E aqui em Itaipava a gente tem a Mimo Bistrô, Mimô, né? Uhum. Tem o Ari Delicatessen e a gente está no Multimix também, supermercado. E a gente vai agora em 2021, pós-pandemia, trabalhar melhor esses pontos de venda aí e abrir mais pontos. Beleza. Léo, então é isso. Obrigado aí pelo bate-papo, foi bem legal. Galera, aqui eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, o Instagram, o Facebook, a página da internet, tanto da cervejaria Madame Machado, quanto da Abadia da Serra. Beleza, galera? Então, não esqueçam de se inscrever no canal, deem aquela curtidinha no vídeo, né? Ativem o sininho da notificação para receber, né, em primeira mão quando o vídeo for para o ar. E também compartilhem com os amigos aí, deixem os comentários também, se já bebeu cerveja da Madame Machado, o que vocês acharam, qualquer dúvida também pode perguntar. Beleza, galera? Até a próxima!